Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre o ensino de matemática. O baixo desempenho dos estudantes brasileiros nesta disciplina preocupa os educadores e, segundo especialistas, pode comprometer o desenvolvimento do país. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Márcia Haus, professora do curso de Matemática do Centro Universitário UniBH e do Programa de Formação Continuada para Professores em Belo Horizonte, além de autora de livros didáticos para alunos do ensino fundamental. Olá, professora Márcia, bom dia, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Professora, por que tem sido tão difícil para muitos alunos aprender essa disciplina? Quais seriam as possíveis explicações para isso? Bom, aprender matemática não é difícil. Aprender matemática não precisa ser difícil. O que acontece, a gente pode pensar em diversos fatores. Um deles é a questão cultural, que as pessoas já chegam com essa predisposição de que a matemática vai ser algo difícil, que foi difícil para o pai, que foi difícil para a família e que vai ser difícil para ele também. Mas isso não é verdade, não precisa ser verdade. As questões que a gente precisa discutir é como que eu estou ensinando matemática? Eu estou ensinando matemática realmente de uma forma que meu aluno está fazendo matemática? Está deixando de ter essa questão de que a matemática é difícil e buscando ter prazer em aprender matemática. Esse é o grande desafio do professor hoje. Certo. Agora, professora, a senhora diria que o ensino atual, tradicional, esse modo de ensinar matemática que tem sido adotado hoje nas escolas, estaria passando por uma crise ou então não tem sido tão eficaz a ponto de nós termos números e desempenhos insuficientes nesta disciplina? Passar por uma crise, eu não sei se seria esse o termo. O mundo inteiro está preocupado com a sala de aula de matemática. O mundo inteiro, os pesquisadores estão todos envolvidos em discutir as questões que dizem respeito à sala de aula. A gente percebe que alguma coisa a gente precisa fazer para que esse processo na sala de aula se desenvolva de uma forma mais tranquila. A ideia que os PCNs trazem, o programa de matemática, os programas nacionais trazem, de que a matemática deve ser vista de uma forma mais tranquila para os meninos, no sentido de que ela faz parte do mundo, nós estamos inseridos nesse mundo que está repleto de matemática. Então, ganhar esses meninos logo no início, nas séries iniciais, trazendo para ele uma matemática que faz sentido, que ele percebe relações com o mundo que ele vive, que ele estabelece essas relações, é um dos objetivos da matemática hoje e um dos grandes desafios dos professores. A questão básica é que nós aprendemos de uma forma e hoje a gente precisa buscar uma forma de ensinar que é diferente do que a gente aprendeu, mas que traz resultados extremamente favoráveis. Então, é necessário realmente essa busca do professor para essa outra forma de ensinar. Pois é, professora, nesse sentido, a senhora diria que os cursos de licenciatura que formam os professores de matemática estão atentos, voltados para esses desafios contemporâneos colocados aí que a senhora mencionou? Sem dúvida nenhuma. É uma preocupação nossa que o aluno do curso de licenciatura tenha esse olhar para a matemática. Agora, a gente encontra resistências mesmo no curso de licenciatura. Os próprios alunos do curso de licenciatura têm uma tendência natural de reproduzir a forma como eles aprenderam enquanto alunos da educação básica. Que forma é essa, professora? Esclarece um pouco para a gente. Ok. Uma forma que, na maioria das vezes, privilegiou a repetição de técnicas, não permitiu que o aluno construísse o conhecimento, que ele repetisse fórmulas, técnicas, estratégias, Então, as intermináveis listas de exercícios que a gente seguiu o modelo, esse não é um caminho definitivamente privilegiado para se aprender matemática. Você deve ter aprendido lá na escola, Vai um, empresta um, que é isso? Que sentido que isso fez para você? A gente não pede emprestado aquilo que a gente tem, Então, se o menino não entende o sistema de numeração,
ele não vai entender o que é me empresta um ou vai um, né? E começa desde muito cedo com uma técnica, antes mesmo que o menino aprenda, que a criança dê conta de entender o que é uma operação, para que ela serve, onde que eu uso, em que situação que eu uso, entender o número, entender o sistema de numeração e compreender as operações. É um processo. Agora, professor, quais impactos essa realidade pode acarretar ao país caso esses números, esses desempenhos não tão suficientes permaneçam? A educação como um todo faz o país, não é isso? Se a gente percebe que colocar que o país não tem, é muito complicado a gente colocar isso, né? O país não tem, não é bem assim. Mas precisa de uma educação, de uma formação básica, forte, sólida, consciente, para que realmente o impacto seja positivo, né, na economia do país. Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar e eu quero saber da senhora algumas atividades que podem ser desenvolvidas, como tornar o ensino de matemática mais atraente para os jovens e as crianças. Vamos lá? Ok. Um dado veiculado na imprensa nos últimos dias trouxe preocupação para os educadores. Pesquisas apontam que apenas 10% dos estudantes têm conhecimento satisfatório em matemática ao se formarem no terceiro ano do ensino médio. Este professor aponta alguns motivos para este fraco desempenho. Nós temos hoje grandes dificuldades no currículo, na própria forma que se estuda a história da matemática e nos métodos que precisam colocá-la como algo útil e até prazeroso. São muitos os estudantes que ficam apavorados ao enfrentar números e cálculos, mas nesta escola aqui em Belo Horizonte, os alunos do ensino fundamental espantaram os fantasmas e estão aprendendo matemática sem medo. Ensinar a fazer atividade, executar atividade em sala de aula tem sido fundamental nesse processo. A partir daí, depois que a gente trabalha a autoestima do aluno, ao realizar as atividades e conseguir desenvolver a autonomia deles, eu passo a fazer a atividade em casa. Ao final desse processo, a gente tem um aluno mais autônomo e que consegue fazer as coisas, as atividades propostas. A geometria dos livros ganha vida por meio de canudinhos e o conhecimento fica mais acessível. Geometria é o estudo das formas. Ela pode ser plana ou espacial. Tem dois modelos, esse aqui e esse. Altura, largura e profundidade. O difícil é quebrar o estigma que eles já têm de casa. Já tem da sociedade que matemática é difícil. Mesmo porque a matemática é a primeira disciplina que eles mais se identificam, porque vem com a contagem. Nossos alunos, eles gostam de coisas que desafiam. Eles são de uma geração que é a geração da mídia. Então, a todos os momentos, ele quer ser o quê? Diferente, ele quer que desafie em algo. Então, a nossa aula de matemática tradicional, que é necessária, mas ela precisa quebrar um pouco no desafio. Então, quando vem com as atividades diferenciadas, com ideias criativas, é esse desafio que vai dar esse leque maior para os meninos aprenderem. Esta professora acredita que iniciativas que sejam compatíveis com a realidade das crianças e jovens podem ajudar a mudar o quadro do ensino das disciplinas exatas. A gente usa jogos, faz de tudo para que o aluno manipule objetos até chegar num resultado mais abstrato. Porque se eu passar uma conta ali no quadro e não explicar para ele que eu posso decompor uma dezena, ele não vai entender. O empenho dos professores mostra que matemática não é um bicho de 7 cabeças. É mais divertido, é mais prático de fazer, melhor que ficar fazendo conta e tal. Você tem aprendido matemática mais com essas atividades? Sim. Agora, professor, nós vimos aí na reportagem algumas atividades sendo desenvolvidas para aproximar o jovem da matemática. Na prática, como tornar, na sua opinião, o ensino de matemática mais atraente para os jovens, para as crianças? Quais atividades podem ser desenvolvidas? Qual caminho percorrer? Você viu que os meninos estão manipulando material concreto, né? A aproximação do aluno com o material concreto é uma forma de ajudar, sim, com certeza, né? Tira um pouco desse processo inicial, que ele não pode ser totalmente abstrato, né? As percepções do aluno é que vão levá-lo a construir essa matemática mais abstrata. O contato com o material
concreto é fundamental para as crianças. Ele não deve ficar restrito, né, a esse material. É lógico que a gente vai ampliar esse processo, mas é um momento bacana dos meninos se sentirem próximos, né, e entendendo o que eles estão fazendo ali. As técnicas hoje a gente pensa em metodologias que principalmente use a resolução de problemas. A gente propõe problemas para os meninos e essas situações são discutidas na sala de aula, né? Desde os pequenos, né, até os alunos de ensino médio, essa é uma metodologia privilegiada. E é o que o mundo espera realmente, que esses meninos sejam bons resolvedores de problemas. Não só problemas de matemática, né, mas problemas de uma forma geral. Dá um exemplo para a gente prático dessa situação, problema, que poderia ser desenvolvida, por exemplo, com jovens do ensino médio. De diversas formas. Não são só aqueles problemas de enredo que estão lá no livro didático, não são só isso, né? São problemas da vivência do aluno mesmo, né? Então, colocar situações para os meninos pequenos, a gente vai colocar coisas que estão bem próximas do dia a dia dele. É muito tranquilo trabalhar com as crianças pequenas com o cotidiano. A gente está falando aqui em aproximar da realidade, eu tenho que levar em consideração qual que é o contexto cultural desse aluno, né? Então, buscar, né, dentro desse contexto cultural, trazer desse contexto situações que são situações que podem ser matematizadas dentro da sala de aula. E ele vai devolver isso. De que forma que ele vai devolver isso? Essa compreensão é valorizar, é validar um saber que ele traz, um saber que é da cultura dele e que ele traz e que a gente pode trabalhar essa matemática dentro da sala de aula. Outras situações, né, interessantíssimas, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, o estudo de funções no início do ensino médio, ou mesmo a ideia de função lá no final do ensino fundamental e no início do ensino médio. É importante que essas situações façam sentido e é tão, assim, tranquilo para a gente falar disso, né? Eu vou pôr gasolina num posto de gasolina, eu tenho uma função que relaciona ali o número de litros que eu coloco com o valor que eu vou pagar, né? A pessoa que está vendendo pão lá na padaria, ela tem uma função ali o tempo todo. Ela sabe que para cada quilo de pão, antigamente era unidade, né? Mas para cada quilo de pão, ela tem um valor a pagar. Então, estabelecer que relação é essa, né? Que transforma esse número de pães, esse número de litros de gasolina que eu coloquei no carro e vai gerar o valor que eu tenho a pagar. A matemática precisa ser uma chave de leitura do mundo. Na realidade, é isso que a gente quer, que a gente busca, né? E se o aluno tem essa chave de leitura, né? Se ele consegue, se ele entende esses procedimentos matemáticos, mas isso faz com sentido para ele, óbvio, né? Se faz sentido para ele, ele vai enxergar, né? Dizer que ele vai enxergar com a mediação do professor, sim, que é fundamental, né, ele vai perceber essa matemática. Agora, as novas tecnologias também podem auxiliar o professor nesse caminho, não é, professora? Deve. A gente não tem como, no mundo de hoje, desvincular as novas tecnologias, né? Então, assim, existem programas de matemática que a gente trabalha no computador e são interessantíssimos para os meninos, é uma nova visão, é uma linguagem que eles dominam muito bem, né? Usar a calculadora na sala de aula deve ser usada desde o início, desde as séries iniciais, né? E ela é uma ferramenta de aprendizagem. Certo. Professora, eu estava lendo um artigo de uma pesquisadora argentina dizendo que os professores também precisam ser valorizados para que eles tenham mais tempo e espaço para refletir sobre sua prática no dia a dia, no cotidiano da sala de aula e desenvolver novas atividades. Isso também é um ponto importante que precisa ser levado em conta nessa discussão, não é? O professor que trabalha 3 turnos, que tem uma jornada extra, tem família, tem casa, tem uma vida, que hora que ele vai parar para pensar? Que hora que ele vai parar para refletir? Que hora que ele conversa com seus pares, né, para discutir da sua prática, para pensar em novas metodologias, para pensar numa forma de enxergar esse aluno de uma forma diferente? É difícil, não é? Sim. É extremamente complicado. É pedir algo para o professor que muitas vezes ele não tem condição de fazer. Agora, com a valorização do professor, com esse professor tendo um tempo que ele possa pensar, que ele possa estudar, porque a profissão exige isso, né? A profissão, ser um professor, ser um educador, implica em ter tempo para pensar, para refletir, inclusive como que o meu aluno está aprendendo. É como eu vejo meu aluno aprendendo que eu vou pensar em novas estratégias de ensino.
Se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho essa condição, como que eu vou fazer isso? Eu passo a ser um repetidor de processos e processos. Agora, eu acredito, né, e se não fosse assim, eu não estaria na sala de aula, que a tendência é que a gente ganhe um espaço, né, que eu acredito, não sou uma pessoa descrente de jeito nenhum, ao contrário. Senão não estaria nem aqui, né, falando para vocês. Professora Márcia House, agradeço a presença e a participação aqui conosco no Extra Classe. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Ok. Confira agora a agenda da semana. As comemorações dos 80 anos do Sindicato dos Professores continuam acontecendo em todo o estado. Esta semana será na Regional do Simpro, em Poços de Caldas. A reunião especial será no dia 4 de abril, às 20 horas, na Câmara Municipal, que fica na Rua Junqueiras, 454, no centro da cidade. Você fica agora com o Simpra em Movimento. Professoras, trabalhadoras rurais, mulheres indígenas, parlamentares e representantes de diversos segmentos da sociedade participaram do lançamento da 6ª edição da revista Elas por Elas, na sede do Sindicato dos Professores, em Belo Horizonte. O Simpra está fazendo 80 anos e uma revista como esta e outras publicações que nós temos tido no último período vai demonstrando a nossa vitalidade, os nossos compromissos históricos com a questão de gênero, questão da educação, a questão da democracia. Então, o Sindicato dos Professores está de parabéns, a revista está maravilhosa e espero que a categoria, que aqueles que utilizam dessa importante publicação possam ajudar a divulgar e a mantê-la cada vez mais forte, mais firme e que a gente possa ter dezenas de edições e comprometidas com a luta pela emancipação e democracia da questão de gênero. Então, é só alegria e hoje é dia de comemorar. Além da revista estar destacando o papel e as lutas da mulher na sociedade, ela destaca também o papel da mulher enquanto educadora. As feministas marcaram presença e ajudaram a dar brilho à festa. É uma revista que veio para ficar. É uma revista que trata a questão de gênero, a questão da mulher, de uma maneira muito simples e, ao mesmo tempo, muito profunda, como tem de ser sempre. O evento também contou com a entrega da Comenda Clara Zetkin a mulheres que contribuem na luta pela igualdade de direitos. Ao todo, 25 mulheres foram agraciadas com a homenagem. Sinto-me muito emocionada, porque eu não estou aqui somente representando ao meu povo, mas também estou representando os povos indígenas do Brasil. E a luta das mulheres indígenas também ela é grande. E quando se reconhece que uma liderança ou uma representante do movimento indígena é reconhecida o seu valor, o seu trabalho, a sua importância, com certeza esse reconhecimento passa a ser simbólico, porque não é só para mim. É para também todas as outras mulheres. Essa medalha, para mim, confirma que eu estou no caminho certo, assim como todas, né, as mulheres que aqui estiveram, como esse sindicato, com essa proposta também maravilhosa de reconhecer essas pessoas que estão em cada um dos espaços que atuam, poderem estar a serviço, né, desses ideais. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.